Boa noite, povo amado. Hora é hora, né? Então, daqui a pouco os outros que chegam com o bonde andando então já, né? Nós queremos, ao início desse momento de formação, nós vamos fazer uma série de formações ao longo deste ano, toda quarta, quinta-feira de cada mês. Tem meses que tem 5 quintas-feiras, então estipulado sempre a quarta, quinta-feira. A gente sempre vai fazer esse momento de formação. Então, nós não vamos marcar nada nas pastorais, movimentos nesse dia, justamente para facilitar a participação do nosso povo, das pessoas aí, para poderem estar aprofundando um pouquinho mais, conhecendo sobre a palavra de Deus, sobre a nossa caminhada como igreja também, eclesialmente falando, biblicamente falando, e também a função, né, e o ministério que a igreja tem aí para levar a palavra de Deus adiante. Então, hoje nós temos, iniciando então esse momento de formação, o nosso padre Pedro Brentano. Ele é formador aqui no nosso seminário São José, estava no Rio Grande do Sul, lá em Tuparandi, né, padre? Ano passado, e esse ano foi designado para trabalhar como formador aqui. Então, Padre Pedro, depois ele se apresenta melhor para vocês aí no cabedal que ele tem também como biblista, né? Como exegeta também, né, Padre? Para poder trabalhar com vocês esse tema de hoje, que é uma leitura reparadora da Bíblia. Ele vai trabalhar esse tema então com vocês hoje, tá bom? Então, é uma alegria muito grande a gente ter vocês aqui, que nós possamos divulgar esse momento também, né, para o povo aí, para convidar pessoas para aprofundar também a sua vida, a sua leitura da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus na sua caminhada. Vamos ficar em pé, fazer um momentinho de oração, depois eu passo a palavra ao nosso palestrante de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Nós temos 1h30, me parece, né? Padre Emerson, é 1h30? 9h30? É. Então, até meia-noite. Ali, a gente então vai fazer uma pequena pausa, se for até as 9h30, né? Uma pequena pausa lá, 8h30. Pode ficar aqui dentro mesmo, mas se alguém precisar ir no banheiro, ou caminhar um pouco, tá. Estão me escutando os últimos ali? Eu posso conversar nessa altura? Então tá bom. Aqui? Assim melhor? Então, a leitura reparadora da Bíblia. Vocês não escutaram isso ainda, né? A leitura reparadora. Também nunca tinha escutado, mas
de uns anos para cá, eu comecei a me dedicar mais a esta maneira de olhar a Bíblia. Faz parte da nossa congregação dos padres deonianos o amor e a reparação como lema do Padre Deon na fundação da nossa congregação. Então, amor e reparação. Então, isso é um tema que vocês muitas vezes já devem ter ouvido. Aqui tem apostolado da oração, funciona apostolado da oração, que tem mais contato com esta palavra, reparação. Então, a reparação significa tornar novamente igual ao que Deus queria, ao plano de Deus. Então, esta é a origem etimológica da palavra reparação, mas ela pode significar muitas outras coisas ainda. Por exemplo, reparar uma igreja. Quando você quer reparar a igreja, colocar novamente aquilo que estava previsto no plano original. Então, alguém quer reparar a igreja, ele usa o plano do arquiteto, do engenheiro, e faz a readaptação, plano original. Então, reparar. A palavra parar significa tornar par. Par significa igual. Ímpar é desigual. Par é igual. Então, reparar significa novamente tornar igual. Igual a quê? Ao plano original. Por isso, a reparação do Sagrado Coração de Jesus, a espiritualidade, ela nos faz nos unir a Jesus para reparar a criação, principalmente o ser humano, na sua ideia original, que o plano de Deus quer para o ser humano. E uma leitura reparadora, portanto, é um exercício que nós podemos fazer, de fazer esse exercício com Jesus, isto é, de fazer a reparação com Jesus. É só com Jesus que nós podemos fazer uma reparação condigna, porque Ele conhece o plano original de Deus e Ele já fez para nós, Ele nos deu o exemplo e nós vamos ver isso hoje nesta palestra. Como é que Jesus faz a reparação? Como é que Ele reparou os pecados do mundo? A reparação significa a mesma palavra que nós usamos, redenção. A palavra redenção significa comprar de volta, redimir. Nós, a humanidade vendida a este mundo, entregue a este mundo, foi comprada de volta com o sacrifício, com o sangue expiatório do Cordeiro de Deus. Então, isso é uma ideia central da nossa redenção, teologia. Mas para nós hoje interessa, portanto, fazer uma leitura reparadora a partir da Bíblia, com a Bíblia e pela Bíblia. Nós temos outras leituras possíveis e vocês já devem ter se inteirado de algumas leituras da Bíblia. Por exemplo, a leitura orante. Quem já praticou leitura orante da Bíblia? Então, a igreja mais ou menos insiste nessa leitura orante, principalmente pessoas que querem aprofundar mais o conhecimento, e a maneira certa da leitura orante da Bíblia é um exercício que a gente pode praticar. Então, esse se chamaria leitura orante da Bíblia. Ela tem perigos, ela tem a possibilidade de a gente fazer uma leitura errada se a gente não souber fazer a oração conforme Jesus, né? Nós podemos também na Bíblia, essa Bíblia que está aqui, que vocês também têm ali,
que nós não vamos usar muito hoje, porque tem muitas pessoas, quando são muitas pessoas, como hoje vocês aqui, estamos um número muito grande, então isso atrapalha um pouco e nós preferimos usar o nosso tempo para nos dedicar mais assim ao entendimento da palavra de Deus, que todos vocês já são pessoas que estão dentro de uma caminhada, já o padre só precisa dizer que isso está na Bíblia e vocês acreditam. Às vezes a gente precisa abrir a Bíblia porque tem pessoas que talvez não tinham ou não tiveram contato com esta Bíblia ainda, então precisa fazer uso dos versículos para, não uma apologética, mas para provar aquilo que está sendo afirmado. Mas para nós aqui não é necessário. São todos e todas ouvintes da palavra e também praticantes, certamente. Nós temos outras leituras possíveis. Apologética, leitura apologética. É muitas vezes usado isso. Quando é que se usa a leitura apologética da Bíblia? Quando as pessoas procuram na Bíblia versículos para defender a sua fé ou se defender diante de outros, principalmente de ataques que vêm de pessoas que questionam a nossa fé. Então a gente faz o uso da Bíblia para provar nos passos da Bíblia aquilo que a gente quer provar como sendo o fundamento da nossa fé. Então é uma leitura apologética, mas não é uma leitura muito agradável, não, porque a Bíblia em si não é para isso. A Bíblia não nos quer ensinar a nós nos defendermos dos outros. A Bíblia tem mais outros interesses. Nós podemos ter uma leitura catequética. Quem é catequista aqui? Então, a leitura catequética que fomenta muito o uso da Bíblia, e usa a leitura orante da Bíblia, mas também nós padres, para o ensino e para o sermão, muitas vezes precisamos usar a Bíblia para provar ou para fundamentar aquilo que nós estamos querendo ensinar. Então a Bíblia se torna muito um livro em que eu uso para instruir outros. E a Bíblia em si não é feita só para isso. A Bíblia ela tem uma outra função, e é essa função que nós queremos hoje olhar mais de perto. Nós temos uma leitura também possível chamada crítica. Leitura crítica da Bíblia. Leitura crítica em que você é um juiz e você percorre as páginas da Bíblia, lê a Bíblia e você começa a criticar os personagens. O Davi que pecou, o Salomão que teve tantas mulheres, o Abraão que enganou o faraó. Esses personagens bíblicos, o Caim que matou Abel. E nós então lemos com um olhar crítico, criticando esses. E nós vamos ver que isso não é uma leitura adequada da Bíblia. Essa é uma leitura que pode nos condenar. Jesus, em Marcos, quando ele fala das parábolas, ele diz: cuidado como vocês leem, cuidado como e também o que vocês leem, porque às vezes a gente pega a Bíblia e só pega aquelas partes que a gente gosta e sublinha aquilo que acha importante. E muitas vezes a gente sublinha na Bíblia. Quem é que tem esse costume de sublinhar na Bíblia? Vocês já olharam o que é que você sublinha?
aquilo que serve para o vizinho, a vizinha, né? Aquilo que eu quero falar para o vizinho, para a vizinha. Isso é para poder criticar um costume de alguém. Então, geralmente é isso. Mas também dá para sublinhar a Bíblia, as coisas que a gente quer corrigir na gente. Isso seria uma modalidade mais certa, né? Temos mais agora uma outra leitura que o próprio Jesus fez. Lembram de algumas passagens de Jesus? O que ele diz da Bíblia? Jesus diz o quê? A Bíblia fala de mim. Jesus entende a Bíblia como sendo a vida dele. Ele anunciou para os discípulos e para todos nós no Evangelho que ele tem que sofrer, que ele tem que passar por humilhações. Tudo isso porque a Bíblia, Jesus sabe pela Bíblia, pelos profetas, que isso já havia sido anunciado. Mas não só aquelas passagens que a gente às vezes possa pensar que lá no Antigo Testamento fala de Jesus, da sua paixão. Não, Jesus fez uma leitura completa da Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 5, 39, vocês lembram daquela frase que Jesus disse: vocês procuram na Bíblia a vida de Jesus, e ela fala de mim. A Bíblia fala de mim. Então isso é importante. Como é que se chama essa leitura que Jesus fez e que a igreja primitiva usou muito? Chama-se leitura tipológica. Tipológica. Então tudo que no Antigo Testamento foi escrito em figura daquilo que Jesus iria viver e ser. Por exemplo, Jesus, ele no Isaac, que carrega o lenho e vai para o sacrifício, aquilo representa futuramente Jesus indo para o Calvário carregando a cruz, o lenho da cruz. Então Abraão quis sacrificar Isaac, o filho dele, o único. Então esse Isaac é figura, tipo. A gente usa a palavra tipo nesse sentido. Então é uma tipologia. Então a igreja primitiva fez muito essa leitura tipológica. O templo, Moisés recebeu de Deus um modelo do tabernáculo. Então Moisés fez o templo de acordo e depois deixou ainda por escrito novamente para o Davi e o Salomão construírem o templo. O templo representa o próprio Jesus. Ele mesmo diz: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. E ele estava se referindo ao corpo dele. Jesus, portanto, fazia uma leitura da Bíblia nesse sentido. A Bíblia fala de mim. Tudo que a Bíblia fala é em vista de mim. E assim nós podemos pegar muitas passagens da Bíblia e dizer: a Bíblia fala de Jesus não só quando da morte dele, mas também outras coisas positivas. Por que Jesus pode falar isso? Porque Jesus, ele teve consciência de que ele tinha que assumir o pecado de Adão, o velho Adão, o velho homem, e ele tinha que assumir o pecado. Por isso Jesus não somente assumiu as coisas boas da Bíblia, mas também o pecado. E é isso que
para nós mais convém. E agora então, eu vou fazer uma afirmação que vocês agora vão estranhar. Dentro da Bíblia, todo o pecado do mundo está lá dentro. Vocês aceitam isso? É o livro que tem todo o pecado do mundo aqui dentro. Acha? Está certo? Tem pecado no mundo que não tem na Bíblia? Então, é o livro mais pecador que tem. Não. Claro, é uma maneira de falar, né? É o livro mais pecaminoso, porque todo pecado que está no mundo, que foi cometido no mundo, já foi cometido no passado. Então isso é uma ideia importante a conservar agora. Todo pecado do mundo está dentro da Bíblia. E se vocês fizerem uma leitura atenta da Bíblia, vocês podem fazer a experiência, anotar. Não só os grandes pecados que nós podemos imaginar, né? O assassinato, contra os 10 mandamentos, né? Adultérios, assassinatos, invejas, guerras, matanças, traições, tudo isso a Bíblia traz. E tudo personagens vivos que viveram. Por que será que a Bíblia tem que ter todos esses ali? Agora digo uma outra coisa ainda. Todo esse pecado que está aqui dentro também está no coração de vocês. Vocês aceitam isso? Todo pecado que está na Bíblia também está no coração de vocês. Só que ele está em semente. Sementinha. Por quê? Porque nós somos o velho Adão e nós herdamos de Adão tudo aquilo que Adão representa. Adão, o velho Adão, ele representa todo o pecado do mundo, todas as tendências, todos os pensamentos maléficos, tudo aquilo em Adão já está presente, porque é a nossa própria vida. E a Bíblia de vez em quando nos dá a entender que desde o menor até o maior, todos eles são corruptos. No dilúvio, quando foi escrito o dilúvio, as causas do dilúvio, diz ali, Deus, ele viu que desde o menor até o maior, todos corromperam o seu caminho. O caminho significa aquilo que Deus queria para o ser humano. Então são essas duas premissas que nós precisamos agora trabalhar. Todo pecado que há no mundo, que está na Bíblia, também está aqui dentro. O pecado não existe solto, ele está dentro do coração. Qual seria a leitura a fazer? E vocês já conhecem bem, eu só vou dizer agora. Mateus 15 e Marcos 7. Jesus, ele diz, dentro do coração do homem, de dentro do coração do homem, sai todo tipo de pecado. Os judeus, eles ensinavam que o pecado está fora do homem, por isso não podia ter contato com pessoas pecadoras, porque se contaminava. E Jesus trouxe um ensinamento novo: o pecado já está dentro de vocês. E ele cita vários pecados
mas significa todos os pecados. Adultério sai do coração, assassinato sai do coração. Então isso é a ideia central para nós podermos agora começar a entender a nós mesmos. Só que nós não conseguimos cometer os pecados, eles estão em semente dentro de nós, né? A sementinha de pecado. Tem gente que passa pela vida sem adulterar, sem roubar, porque não foram provados. A sementinha ficou lá, mas não recebeu chuva. A sementinha ficou lá dentro, resguardada, preservada, e não foi testada. Porque se Deus testar uma pessoa, em qualquer coisa, essa pessoa cai. Por isso é bom e inteligente a gente admitir que a gente não é tão bom, que a gente precisa ser perdoado também dos pecados ocultos. Isso está no Salmo 19, 12. Lá diz assim: ó Deus, se tu me perdoares o pecado oculto, eu estarei completamente livre. Pecado oculto. Quem de vocês já fez uma confissão completa uma vez para o padre? Levou 1 hora, coisa assim, com uma lista enorme. Quem já fez uma confissão completa? Já fizeram uma confissão completa. E era completa mesmo? Vocês acham que era completa mesmo? Tudo que você cometeu? E também colocou aqueles pecados de pensamento, de fantasia também, tudo? É difícil fazer uma confissão completa assim. Mas é possível fazer uma confissão muito grande, geral. Quando nós estávamos como seminaristas em Corupá, por esse tempo a gente fazia o retiro de 3 dias. Então, no final do retiro, a gente tinha 3 dias para anotar todos os pecados que a gente havia cometido já na vida, com 13, 14, 15, 16 anos. A gente fazia confissão. Então, os padres estavam disponíveis também para isso, né? A gente fazia confissão completa, né, Edivino? Lembra desse? Nós fazíamos essas confissões, mas olhando. A gente não fazia tudo, não confessava tudo, porque tem tanto pecado que a gente não sabe que é pecado e é pecado. Só falta a gente chegar mais perto da luz. Quando a gente diz eu não tenho pecado, é porque a gente não se aproximou da luz ainda. Aqui não dá para notar isso, né? A luz está muito longe, né? Mas uma vela, vocês quanto mais perto da luz, tanto mais a sombra aumenta, não é isso? E quanto mais longe da vela, a sua mão ou a sua sombra que você projeta se torna menor. Assim também, a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, quanto mais longe nós estivermos da luz de Deus, tanto mais achamos que não temos pecado. Então não é um bom sinal a pessoa achar que não tem pecado. Não é bom sinal. Os santos e todos esses homens da espiritualidade, eles confessam a sua pecaminosidade,
porque eles chegaram mais perto da luz. Quanto mais você lê o Evangelho, tanto mais você diz: meu Deus, como eu estou longe ainda. Mas quem não lê o Evangelho, está tudo numa boa. Você não lê o Evangelho, você acha que está bom. Mesmo quem lê o Antigo Testamento, ele pode achar que está bem, porque cumpriu os 10 mandamentos. Mas se a gente olhar bem os 10 mandamentos, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio diminuir os mandamentos? Porque o mandamento diz assim: não matar. E Jesus, ele diminuiu ou aumentou o pecado? Aumentou. Ele diz: quem disser raca para o seu irmão. O que é raca? É uma palavra hebraica, aramaica, né? Raca significa cabeça oca. Será que a gente não disse isso para ninguém uma vez? Quem se irar contra o seu irmão, será que não fizemos isso? Outra pergunta: matar. Jesus diz assim: adultério, vamos usar a palavra adultério. Adultério, quando praticou o ato, será? Jesus aumentou o leque do pecado. Se alguém pensar, já cometeu. Quem é que pode dizer que não pensou em matar alguém? Quem não pensou isso e talvez já disse: por que esse cara não morre? Ah, mas é lá da televisão, lá um chinês. Não, mas é um ser humano. Quem já não disse esta palavra? Porque este bandido não morre, e só gente boa que morre são. Então, veja só, se a gente olhar bem no crivo de Deus, se Deus julgar a nós, ninguém escapa. Se Deus usar a medida rigorosa, ninguém escapa. A Bíblia no Antigo Testamento diz que um justo, ele peca 7 vezes ao dia, pelo menos, um justo. E a Bíblia diz ainda que não há um justo sequer neste mundo. Então, é pessimismo? Não. Porque o pecado tem a sua função. Por que é que Deus deixa que o pecado exista? Alguém podia dizer, né? Deus podia acabar com o pecado na hora que Ele quer, porque Ele é o Senhor de tudo. Mas por que Ele deixa o pecado? Ali é que está a pedagogia de Deus. Mesma coisa do sofrimento. Tem uma função. E por isso, se a gente agora dá ênfase no pecado, não é para dizer não tem cura para nós. Nós estamos condenados. São Paulo, ele disse o seguinte, que a lei, isso é a palavra de Deus, o Antigo Testamento é chamado de lei, e os profetas. A lei, ela só existe para nos convencer, nos dar conhecimento do pecado. Nós, olhando o Antigo Testamento, nós vemos pecados e pecados sendo cometidos por todo tipo de gente. Sacerdotes pecaram, reis pecaram, homens casados, mulheres casadas pecaram, crianças pecaram, jovens pecaram, grandes pecaram, pequenos pecam.
Na Bíblia não tem exceção. Até o Abraão, o grande pai da fé, ele foi enganar o faraó, dizendo que a esposa dele era a irmã dele. Então ele disse era necessário, senão eles me matam. Então, sempre a gente tem motivo para justificar, né? Davi, um grande rei, e ele pecou, e pecou feio. Nós vamos ler uma parábola dele, sobre ele, para nós entendermos que a Bíblia fala de nós. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Portanto, vamos repetir novamente. A Bíblia, todo o pecado que há no mundo está no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento também tem pecado. Mas o Novo Testamento, Jesus já resgatou e nos trouxe o remédio, a maneira de sermos curados e redimidos. E este pecado que está dentro da Bíblia já está dentro de cada um de nós, em semente. Eu digo em semente porque se podia usar outras palavras, em potência. A filosofia usa a palavra potência, isso é, potencialmente está ali dentro. Ele pode virar pecado, mas não é pecado. E a Bíblia nos mostra ainda os pecados, que eles têm uma estrutura. Qual foi o primeiro pecado? Que é chamado original. Qual é o pecado original? Está na origem de todo pecado. A Bíblia ensina isso. Se falou obediência, desobediência. Quem acha outro pecado que seja o mais fortão, o chefe dos pecados, a mãe de todos eles, ou o pai, ou mãe, tanto faz, você pode usar a palavra. A matriz de todo pecado qual é? Que a igreja chama de original. É o pecado original, da origem, que dá origem a todos os outros. Orgulho, soberba, orgulho. Vocês vão ser iguais a Deus. A desobediência é um filhote já. Para mostrar, querer esse orgulho, então, ele precisou da desobediência. Então, a desobediência já é um derivado do orgulho. É um ramo. Qual é outro pecado que logo em seguida também vem na Bíblia? Caim mata Abel. Mas antes de matar Abel, qual é o pecado que ele cometeu antes? Inveja. Ele olhou que Abel, ele era o queridinho de Deus, Deus aceitava os sacrifícios dele e os dele não. Caim oferecia produtos agrícolas e o Abel entregava as ovelhas. Ele era, então, na verdade, tem muita história ali daquele tempo, mas mostra o mesmo pecado. O que é inveja? Eu achava que inveja era um pecado fraquinho, mas é terrível. O que é inveja? Inveja é eu olho o outro, invídia, eu olho para dentro do outro, faço comparação para ver se ele é melhor do que eu. Orgulho significa eu sou maior. E a inveja, então, olha e vê, faz comparação. Isso nós fazemos o dia inteiro. O dia inteiro nós estamos olhando pessoas e diz: eu não quero ser como essa.
Então você faz comparação. E aí, o que a inveja faz agora? Você agora viu que essa outra pessoa está melhor que você. O que você tem que fazer? Falar mal dela. Mais um filhote do pecado. Fala mal dela, diminui essa pessoa. Uma outra maneira de fazer com que você seja melhor do que o outro, mentir. Aí você mente. Não, eu sou melhor, eu faço mais coisas, eu sei. Então a mentira, todos esses pecados, portanto, eles estão atrelados ao pecado original, fundamental. E a Bíblia mostra assim na história, logo do princípio, como os pecados estão se avolumando e estão se manifestando. E matar é uma outra maneira, né? Já que tirar alguém do caminho, tirar alguém, matar. E matar, a gente pode matar como Jesus depois, a gente vê no Evangelho, matar a gente pode no pensamento, e isso acontece muito em nossa vida. Matar, desejar a morte de alguém. Isso mesmo na família, quanta mãe ou quanta mulher, quanto homem que sofre um com o outro e chega a pensar, é melhor que ele morra, porque ele não morre. E até às vezes se faz pedidos para isso. Então, nós não somos isentos de pecado, portanto. Esses pecados todos que estão na Bíblia e estão em nós, eles estão em semente. E a gente comete o pecado quando a gente é tentado, testado. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Não nos deixeis. Quem é que tenta? Quem é que tenta? O pedido a Deus, não nos deixeis cair na tentação, porque a tentação vai existir. A Bíblia diz não tentar o Senhor Deus, né? Não tentar. Deus pode deixar que a nossa própria carne que nos tente, mas também nós temos alguém que a Bíblia também chama de o acusador de nossos irmãos. Nós podemos, portanto, ser tentados, testados. Se a gente for testado numa sementinha que está dentro de nós, por exemplo, eu não sou ladrão, mas de repente você não é ladrão das coisas que os outros roubam, mas você rouba coisas que no dia que acontecer, que acontece que você vê o objeto que você tanto gostaria um dia e está dando sopa ali e você rouba. Trabalha na fábrica, tantos instrumentos que tem lá, levar uma pequena chave de fenda, isso não faz mal. Essa fábrica não precisa, isso não faz falta na fábrica. É roubar. Quem é fiel nos grandes, nos pequenos, no pequeno, no grande é a mesma coisa. Então, se Deus olhar e Deus nos colocar diante do pecado, ninguém vai poder dizer eu não tenho pecado. É tudo falta de conhecimento da palavra, falta da luz, quando a gente não descobriu ainda que o pecado todo está dentro da gente, não para nos fazer desanimar, mas para nos dar agora aquele sentimento que é o remédio para o orgulho: humildade. Esse é
o remédio para o pecado original. Quando Deus escolheu aquela que seria a mãe do Salvador, do Redentor, o que Ele olhou? A beleza dela? O que Deus olhou em Maria? A humildade de sua serva. Portanto, tem um propósito para estas coisas todas. E nós então podemos prosseguir agora com o Davi, podendo dizer o seguinte: toda a Bíblia é uma parábola e você tem que se colocar lá dentro, senão você não entende quem você é. Davi, eu vou contar primeiro a história e depois nós vamos ver a parábola. Quem conhece a história de Davi com a Betsabeia? Quem já ouviu falar dessa? Davi e a Betsabeia. Davi era o rei de Israel, um rei que Israel todo ficou como sendo o rei, o protótipo de um rei justo, verdadeiro. Davi, um dia, ele estava na sacada, ele já um pouco mais velho, né? Ele não ia mais para a guerra, ele já deixava os outros irem para a guerra. Ele então estava na sacada da sua casa e de lá ele viu essa Betsabeia, uma estrangeira, tomando banho. Pela janelinha ali, ele tinha uma visão mais privilegiada, né? E ele se engraçou por ela, mandou chamá-la, teve um caso com ela. Depois ela veio dizer para ele: estou grávida. Não tinha problema para Davi ter casos com quem quisesse, mas não podia engravidar, porque ali ficava para conhecimento de todos, né? E quando ela falou isso, aí o Davi entrou em parafuso. Como é que vamos agora fazer? Porque se ela está grávida, então é adultério, e um rei não pode ser adúltero. E aí ele colocou o plano. Primeiramente ele mandou chamar o marido que estava na guerra, mandou chamar ele para dormir com ela naquela noite, né? E o homem, Urias, né? O nome dele é Urias, é um estrangeiro. Ele veio, não dormiu com ela, ficou dormindo fora de casa, porque ele guardava a lei. A lei dizia que quando você está na guerra, você não pode ter relação. O soldado tem que ser puro, íntegro, não pode ter relação enquanto ele estiver em guerra. E Urias então, ele guardou a lei, dormiu fora de casa. Aí Davi viu que não dava para fazer, embebedou, também não adiantou. Aí Davi escreveu uma carta para Urias voltar para a guerra, e escreveu para o general dele: coloca esse Urias na frente de batalha, o pior lugar. E o Urias foi e levou a carta em mão e entregou ao general, comandante, e ele o colocou na frente de batalha, pior que tinha, e o Urias caiu como um valente guerreiro e morreu. Davi estava aliviado. E agora?
Agora é que vem a história. Nós temos uma parábola. O Natã, que era o profeta, ele veio até Davi e disse uma parábola. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo, dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou na casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-los a dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando para o hóspede. Davi escutou isso, Natã, porque o Davi era um rei, era o juiz supremo, ele que decidia todas as coisas do reino, e ele então achou que o Natã havia trazido para ele um caso que aconteceu, e Natã, ele tinha que tomar uma atitude, o Davi. E Davi disse o seguinte: Davi, indignado, se indignou contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. O homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu és este homem. E ele explica por quê. Você tem todo o reino, tem as mulheres que quer, tem os bens que quer, você é o rico, e você pega a única ovelhinha do pobrezinho, do Urias, e você é que fez isso. Você proclamou a sua morte. Você se condenou porque você não entendeu a parábola. E ali é que está. A Bíblia é uma parábola. O Antigo Testamento é uma parábola. É uma história de gente que comete pecado. E se você disser, esse homem vai ter que morrer, ou esse Caim tem que, Deus devia matá-lo, esse Caim, e também Adão e Eva, você criticar dizendo assim, esse homem, por que eles fizeram isso? Você faz uma leitura crítica, um juiz fazendo, alguém que condena o outro. É porque você não entendeu a parábola, porque o Antigo Testamento fala de você. Por isso, às vezes, seria bom a gente escrever na Bíblia, bem na primeira página. Eu não fiz isso ainda, mas porque não precisa, eu sei. Tu és esse homem, ou tu és esta mulher. Pode escrever isso. Homem aqui significa geral, mas pode escrever. Mas faça isso depois em casa. Eu sou esta pessoa que está aqui. É a minha vida que está aqui. É o meu pecado que está aqui. Isso é parábola. E Jesus, ele só contava parábola. Porque para que ele contava parábolas? Para que eles, ouvindo, não compreendessem e não fossem curados e não fossem perdoados. Quem é que não será perdoado? Quem se coloca fora. Se você se coloca fora da Bíblia, que é uma parábola, aos de fora tudo é parábola, disse Jesus. Aos de fora,
Não são, aos de fora não significa aqueles que estão lá no mundão. Aos de fora são todos aqueles que não se colocam dentro da parábola. Você lê o Antigo Testamento, Caim e Abel. Quem é que você é? Quem é você? Geralmente a gente pega o Abelzinho, eu coitadinho de mim, todo mundo me persegue, todo mundo. A gente assume o Abelzinho, né? Coitado de mim. E a Bíblia está querendo dizer assim: não, tu é o Caim, tu matas, tu invejas, tu és capaz de acabar com a vida de uma pessoa, você desejou a morte também, você quis matar, não matou ainda porque você ainda não teve ainda a ocasião, mas se um dia acontecer, você for testado, você mata. Então Caim, sou eu, tu és esse homem. Adão e Eva. Adão fez o quê? Fez coisa braba, né? Ele se deixou seduzir pela desobediência, claro, aqui, mas que é orgulho que levou ele a isso. Você, não é você que está lá? Você não faz a mesma coisa? Você também não está sendo levado pelo orgulho de querer ser melhor, maior? E o pecado, o Adão tem um pecado que continua ainda, né? O pecado de acusar. Foi ela que me enganou. Foi ela. Então, um acusando o outro. Nós temos mais. Então, todos esses pecados são de quem? De quem são esses pecados? Do pessoal lá do passado que era ruim? São os nossos pecados. A Bíblia é uma revelação. Revelação. Deus revela a nós o que nós somos. A Bíblia é uma revelação, a Bíblia não revela muito das coisas, como é que anda lá por cima, lá os anjos e coisas, não tem muita coisa. Tem alguma coisa sim, mas o que a Bíblia mais mostra para nós é como homens bons, justos, reis, sacerdotes, homens de fé, são capazes de serem fiéis, de trair um ao outro, são capazes de matar, são capazes de invejar, são capazes de tudo. E esse homem não é um homem perdido lá no passado, é o homem de hoje, porque o mesmo DNA de Adão está dentro de nós, né? Nós temos o mesmo DNA, não mudou ainda. Nós temos quantos cromossomos? Quem estudou ciência já, né? 23, né? Pares. 23, que dá 46, né? 46 cromossomos. E a Bíblia do Antigo Testamento tem 46 livros. É o cromossomo, é o código genético completo do homem, é o Antigo Testamento. Os protestantes só têm 39, falta 7, para eles falta 7 cromossomos, né? Então está incompleto. Nós temos, portanto, a herança de Adão. Isso se chama o velho Adão. O velho Adão. O Adão que nós herdamos tudo dele. E por isso agora a Bíblia aqui, ela traz esse nosso pecado, e você agora olha para a Bíblia e não diz:
como eram ruins aquelas pessoas, faziam guerra. O Moisés era bom? O Moisés era bom? Sim, ele era o homem mais humilde, segundo dizem os judeus ainda hoje, o mais humilde. A Bíblia diz isso também. O mais humilde e manso. Só que ele mandou matar todo um povo lá. Mandou matar todo um povo. E não só um povo, os homens de guerra, as mulheres, as crianças, as grávidas, os animais daquele povo, tudo. Moisés, Samuel, o grande profeta, sacerdote e juiz de Israel, ele repreendeu Saul, o rei, porque o Saul, ele achou que não devia matar as mulheres e as crianças, deixa elas viver. Os homens sim, são perigosos, mas as mulheres não. E trouxe também as ovelhas, né? Os gados. Por que matar essas ovelhas? Não tem culpa nenhuma. E ele trouxe eles, depois que acabou com os amalecitas, trouxe, e o juiz, o Samuel, foi lá e disse assim: você desobedeceu a ordem de Deus, que Deus tinha mandado lá no passado através de Moisés. Será que Deus tinha feito isso? Era Deus que tinha dado esta ordem? Uma outra coisa que a gente precisa considerar, nós vamos fazer uma pausa, né? Mas vamos explorar essa ideia até o fim, então, agora. A Bíblia é revelação. Deus podia ter colocado uma história de nosso pecado, dando ali as coordenadas de nosso pecado, mas Ele pegou pessoas normais, pessoas da vida, pessoas que viveram, e mandou que elas escrevessem. E elas escreveram, e achando que estavam escrevendo, defendendo Deus, dizendo: Deus quer que mate esses inimigos. E eles escreveram achando que era Deus, mas era o velho homem pensando. E Deus quis mostrar o que velho homem pensa. Por isso hoje muita gente não consegue ler o Antigo Testamento, porque ele fala muito de guerra, de matança, e Deus é ruim mesmo, né? Deus é encolerizado toda hora, matando, querendo. Mas por quê? Deus é isso mesmo? Não, Ele deixou que as pessoas, os agiógrafos, eles escrevessem o que eles pensavam dele. E com isso sujaram o nome de Deus. O nome de Deus foi muito sujado aqui no Antigo Testamento. E Jesus, depois, Ele veio limpar o nome, santificar o nome, e nos mandou rezar o Pai Nosso, dizendo: santificado seja o vosso nome. A primeira coisa que nós queremos pedir, santificar o nome de Deus. Isso é não pensar que Deus é ruim assim. Isso tudo é o homem que pensa, e Deus revelou o que passa na cabeça e na fantasia dessas pessoas que querem defender Deus, tá? Mas é alguma coisa que ainda precisamos explorar um pouco mais. 10 minutos, tá bom? 10 minutos, vocês têm tempo. Podemos aos poucos nos assentar novamente para prosseguirmos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, no princípio, para sempre. Amém. Então, bem-vindos para a segunda parte, em que nós vamos agora dar a solução. Primeiro, a gente tem que mostrar tudo aquilo que é possível
entender daquilo que é o velho Adão. O velho Adão que está no Antigo Testamento, ele está vivendo hoje ainda no mundo inteiro. Por isso, a gente começa pela Bíblia. Nós podíamos começar o seguinte: eu vou começar agora a tirar o pecado do mundo. Primeiro tem que fazer um exercício de aprendizagem e fazer na palavra que Deus nos colocou para ser a nossa maneira normal de proceder. Nós vamos pegar a Bíblia e fazer uma leitura diferente agora da Bíblia. Isso é a proposta que está sendo colocado aqui. Vocês vão ter agora, quem ainda tem 50 anos de vida, pode usar esses 50 anos de vida para tirar tudo que é restolho de pecado dentro de si, do coração. Não só os pecados que já cometeu, mas também aqueles que você não cometeu ainda, você pode ser perdoado. Esta é a mensagem que nós vamos hoje tirar daqui. A semente de pecado. Por que esperar que Deus teste você? Você já diz para Deus: não, Deus, eu estou convencido, estou consciente de que todo pecado que eu já vi e que eu vejo nos outros, ele também está aqui dentro. Eu quero ser perdoado. E Jesus já nos deu uma palavra dizendo o seguinte: que vocês perdoarem nos outros, será perdoado em vocês. Veja só que notícia alegre. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Nos dá todo esse poder. Mas só o padre que pode perdoar pecado? Vocês podem perdoar pecado? Não só pode, mas deve. Ah, mas para que então o padre? O padre, ele recebeu a ordem para fazê-lo ritualisticamente e dentro da igreja e dentro das normas da igreja, e fazer isso regularmente. Mas todo cristão, ele também unido a Jesus. Sem Jesus não há perdão. Se alguém se unir a Jesus, ao Filho do Homem, lembre que essa frase, que Jesus usou muito essa palavra, Filho do Homem. Essa figura só ele usou, Filho do Homem. Por que Jesus usava e dizia que ele era o Filho do Homem? Porque o Filho do Homem é o novo Adão. É o Adão que já foi redimido, que foi restaurado, que foi salvo, perdoado, e você agora só precisa se inserir nele, se unir a Jesus. Aí tudo que o Filho do Homem faz, você pode fazer. Então tem pessoas que dizem, tem outras igrejas ensinando, isso sempre ensinaram isso, né? Que o padre não pode perdoar pecado. Como não pode? Perdoa nossas ofensas, assim. Ué, então, assim como nós perdoamos, não pode perdoar então? O padre mais ainda, porque o padre recebeu a ordem já transmitida para isso. Mas os cristãos também podem e devem perdoar, porque o padre, ele consegue perdoar uma certa quantia de pessoas na igreja que vêm se confessar, e os outros que não vêm confessar. Aqueles que trabalham na fábrica, que nunca vão participar de nada, que não leem a Bíblia, não tem nada. Como é que você vai perdoar eles? Como é que o padre vai perdoar eles?
Por isso, todo cristão, quando ele é batizado, ele recebe o munus, ele recebe a tarefa como sacerdote, profeta e rei. Ele pode exercer essas 3 funções que é reservado aos bispos, aos padres, mas também a todo cristão que tem fé e unido a Jesus. Fora de Jesus não há perdão. Fora de Jesus ninguém perdoa. Por isso nós vamos agora ver como é que Jesus fez isso. Jesus, ele veio a este mundo, ele cresceu desde criança, teve que aprender as coisas também. Jesus, ele como filho de Deus, às vezes a gente acha que ele já sabia tudo. Não, ele teve que crescer, teve que ter sabedoria, teve que crescer em graça, em estatura. Mas esse Jesus, claro que ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus do Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus do Novo Testamento. Ele é o Verbo de Deus, ele se encarnou. Então, a Bíblia já é não só em Maria, mas no Antigo Testamento Jesus já se encarnou. Quando ele se encarnou, ele já assumiu o Antigo Testamento também, o velho homem. Quando ele veio, não era o homem regenerado, era o homem que precisava de regeneração. Por isso, quando Jesus nasceu, ele foi encarnado, ele assumiu a carne, não a carne salva, mas a carne pecaminosa, que é toda a nossa carne. Isso é o velho homem que nós somos. Nós em Adão, em Jesus, nós já fomos agora assumidos, e ele teve consciência, é pela consciência. Isso que é importante. Eu, quando estudei teologia, nós estudamos que Jesus operou a redenção de toda a humanidade, mas nós não aprendemos como. Eu sempre me perguntava, mas como é que Jesus fez para tirar os nossos pecados? Será que ele fez um teatrinho um dia assim, dizendo assim: ó Deus, eu assumo todos os pecados da humanidade? Será que foi assim? Qual foi a maneira que Jesus fez para tirar o pecado, para assumir todo o pecado da humanidade? Ele leu a Bíblia como nós podemos e devemos ler. Ele disse: alguém tem que assumir o pecado do velho Adão, de toda a humanidade, e já está todo o pecado aqui revelado. Alguém tem que fazer isso. E ele tinha pecado. O único que não precisava fazer isso era ele. O único que não era necessário ele ter assumido o pecado, mas ali está o amor de Jesus. Então ele disse: eu vou assumir. Alguém tem que assumir. Eu tenho a força para isso. Como filho de Deus, o atributo, embora que Jesus sentiu o abandono de Deus, só que isso tem uma outra explicação também. Isto é, Deus abandonou Jesus porque Jesus se fez pecado. Então Deus disse assim: eu esqueço, está acabado, está perdoado, abandonado o pecado. Então significa isso, esse grito de Jesus na cruz: Pai, Eloi, Eloi, né? Lama sabachthani. Então esse grito, que é um salmo, alguns acham que Deus abandonou Jesus. Abandonou
não o Jesus, o filho dele, abandonou aquele que assumiu o pecado do mundo. Abandonou. Esse foi o momento em que Deus disse: tudo limpo, tudo perdoado. Porque Jesus, ele lê e quer que nós leiamos hoje a Bíblia desse jeito. Nós podemos fazer isso. Então eu vou mostrar a vocês, se alguém de vocês quer fazer esta pastoral, é uma pastoral isto, de se unir a Jesus e ajudar Jesus na sua tarefa mais importante. Qual é? Cordeiro de Deus. Ainda tem que tirar o pecado do mundo? Tem que continuar, porque a obra de Jesus agora, ele fez aquilo que é original. Ele deu a força, a sabedoria e toda a graça necessária para que isso aconteça. A única coisa que precisa fazer é, como ramo na videira, se inserir em Jesus e participar da mesma fé dele, da mesma consciência dele, e fazer o trabalho agora de restauração completa. Eu falei antes que o pecado está oculto. Tem muito pecado oculto dentro de nós que nós não conhecemos, nem sabíamos que existia, mas quanto mais você lê o Evangelho, tanto mais você fica sabendo que não está muito bom. É só uma frase de Jesus: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quem está fazendo isso? Quem? Isso é mandamento de Jesus, direto para todos os apóstolos, para todos aqueles que vieram a ele, até o rico lá. Uma coisa te falta, está faltando só isso ainda, só. E é uma coisa pequena, né? Pouca coisa para fazer. Vai, vende tudo. É pouco? Então, quem é que pode dizer que está seguindo Jesus? Quem pode dizer? Eu fiz uma experiência de uns anos, mas não. Os apóstolos também fizeram a experiência, mas depois a gente volta para a vida normal, mas sabe que esse seria o ideal perfeito que Jesus queria para aqueles que pudessem fazê-lo. Quem entender, quem tiver esse entendimento para fazê-lo, e quem for chamado para isso. Mas o que nós podemos dizer? Quem é que segue essas palavras de Jesus? Aquela palavra firme de Jesus. Uma vez um pastor disse para mim, quando eu estava caminhando e fazendo esse caminho, só com a roupa do corpo, indo pregar o Evangelho, ele disse: você está entendendo errado. Quando Jesus disse que tem que abandonar pai, mãe, filhos, casa, irmãos e tal, era abandonar o pecado que é o pai, o pecado da mãe, o pecado, isso é, os pecados maiores da vida, era para abandonar. Nunca. Ele falou: isso é, vocês católicos interpretam isso errado. Eu nunca achei que Jesus queria dizer que era o pecado mãe, o pecado pai, o pecado casa, o pecado mãe. Mas Jesus tem coisas bem fortes. Agora, o que você vai dizer? Vai dizer: ah, não, Jesus não quer dizer isso. Claro que ele queria dizer. O que você deve dizer? Jesus quer isso tudo, Jesus quer 100%, mas eu não consigo. Mas confesse a Jesus, diga para ele: Jesus, eu não consigo. Reconheça, mas não diga que Jesus não quis. Isso é entendimento errado. Não. O Evangelho, ele é exato assim que está escrito lá. Não tem dúvida, não.
Jesus, portanto, assumiu a Bíblia, a palavra, o velho homem, e ele sabia que, assumindo o pecado, assume as consequências. O pecado tem consequência? Tem. E Jesus sabia exatamente, se ele assumisse o pecado da humanidade, ele necessariamente tinha que ser humilhado, passar por todas as coisas, do sofrimento, da paixão, morte, tinha que passar por tudo isso. Como é que Jesus chama isso? Beber o cálice. O que é beber o cálice? A Bíblia diz nos Salmos que Deus tem um cálice na mão dele. E ali está todo o vinho velho do homem. Isto é, da uva esmagada, do vinho azedo, do vinagre que nós produzimos, que é o nosso pecado, está tudo dentro desse cálice. E ele diz, a Bíblia diz que Deus vai dar de beber a todos os povos esse cálice. Eles vão ter que tomar as consequências do seu pecado. E Jesus diz assim: eu vou beber este cálice. Eu vou beber este cálice. Veja só como a missa agora está batendo firme nesse sacrifício redentor de Jesus. Beber o cálice é beber o pecado de toda a humanidade. E agora, por que é que o padre e os fiéis bebem o cálice? É o mesmo sentido? Isso é perigoso. Perigoso. Nós temos um canto que diz assim, que é perigo. Comungar se torna um perigo, né? Comungar se torna um perigo. Eu não entendia muito esse cálice, porque na teologia não se ensina muitas coisas bem mais práticas. Mas depois que eu descobri isso, para mim hoje, celebrar uma missa, beber o cálice, é coisa braba. Por isso eu gostaria que todo o povo bebesse junto. A comunidade toda bebesse, só que por modos de dificuldade que isso representa numa igreja, porque nossa igreja tem gente demais, né? Se fosse pequenas igrejas, com 10, 20, era mais fácil, né? Condividir o cálice. Mas assim, para nós vai ser muito difícil. Por isso eu ainda bebo cálice quando eu, na medida do possível, eu distribuo com os ministras, né? Me ajuda a beber também, né? Mas em si as pessoas não têm noção do que é isso, porque se perdeu um pouco. O que é o cálice? O cálice significa todo o pecado da comunidade. Coloca lá o seu pecado, coloca lá a sua enfermidade, coloca lá as suas dificuldades, tudo que tem de sofrimento da sua vida, coloca no cálice e oferece para Jesus. E o padre, que está no lugar de Jesus, ele vai dizer: isto é meu sangue, é o meu sangue, para o perdão dos seus pecados. Jesus transforma. Por isso, eu posso beber o cálice hoje, porque Ele me deu a graça. Ele já bebeu e me deu a graça, mas eu estou sujeito também a sofrer as consequências, porque eu bebo o sangue, eu bebo o pecado da comunidade. E foi transformado, já é perdoado em Jesus.
Agora, os fiéis às vezes não têm essa noção, ele acha que aquilo não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver. E o pão representa o quê? Representa as coisas mais positivas, representa o trabalho, representa as alegrias, representa o alimento, o sustento da sua vida, tudo isso. Também Jesus disse, esse meu corpo, ele assume nós, como também na Bíblia, Jesus é o único que pode assumir o Abel. Nós não podemos, na nossa vida, dizer, eu sou um Abelzinho. Pode acontecer sim, né? Mas Jesus, ele assumiu o Abel, o Isaac. São tipos, são figura dele. Ele assumiu as coisas boas, mas nós, quando lemos o Antigo Testamento, portanto, nós não devemos assumir a parte boa. Lembra daquela parábola em que 2 homens foram ao templo rezar? Um era publicano, pecador, outro era fariseu. Como é que o fariseu fez? Ele se colocou na frente do templo e disse, ó Deus, eu não sou como os outros. Eu pago meu dízimo, eu faço jejum, eu dou esmolas, eu sou bom, sou justo. Ele assumiu só a parte boa. E o publicano, ele diz assim, nem olhava para o Senhor, diz, meia culpa, meia máxima culpa. Jesus pergunta, quem é que saiu da igreja ou do templo justificado, melhorado, perdoado? Quem? O fariseu ou o publicano? Por isso, se você lê a Bíblia e só querendo assumir o lado bom da história, você não é perdoado. Porque se você não se considera pecador, como é que você vai ser perdoado? Se você se considera o justo, isso serve para todo o pensamento também em relação ao mundo de hoje, porque o Antigo Testamento é só uma maneira de você agora partir e olhar o mundo que você está vivendo hoje, porque não é um mundo diferente, mas é bom aprender com a palavra de Deus e depois dizer, esse mesmo homem que aqui está, ele está vivendo hoje e eu estou ali. Nós passamos a vida inteira dizendo o seguinte, eu não sou como os outros. É isso? O seu modo de pensar, quando você fala com outras pessoas, toda a conversa de crítica que você faz aos outros, se resume nessa frase, eu não sou como os outros. Esse é o slogan de nossa vida. E se o dia inteiro, de manhã até de noite, você fica mostrando para os outros que você não é como esses outros, como essas outras. E a Bíblia está querendo mostrar para você, o Espírito Santo, ele quer convencer você de que você é como os outros. Essa é a tarefa do Espírito Santo. 16:8, João, disse Jesus, quando eu enviar o Espírito, ele vai convencer o mundo a respeito do pecado. Ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas para nós interessa o pecado agora. 16:8 de João. E Jesus diz o seguinte, ele a convence do pecado. O que é o pecado? É não crer em mim, não crer em Jesus. Este é o grande pecado. Jesus aí está agora, e nós crendo nele, ele nos convence, primeiramente, que nós temos pecado. Satanás, o que ele faz? Satanás, ele
acusa você. O Espírito Santo não acusa. Essa é a diferença, porque muitas pessoas às vezes ficam ali numa vida sofrida, porque o tempo todo eles são achacados, obsediados por Satanás, o acusador de nossos irmãos, dia e noite. Porque quando você comete um pecado, o Espírito Santo convence você que é pecado. É só olhar o Evangelho, só lembrar do Evangelho e da palavra de Deus. É pecado, sim, eu aceito, é pecado. Não é, eu não vou justificar, eu vou assumir. Isso o Espírito Santo faz. Agora o diabo faz o contrário, ele vai acusando você. Você agora não tem mais salvação, você agora está perdido, você já está todo dia fazendo a mesma coisa, 20 vezes por dia faz a mesma coisa, 20 vezes você confessa a mesma coisa e você não tem mais solução, você não tem mais perdão. O diabo faz esse trabalho. Portanto, se alguém se vê muito obsediado, o que ele tem que fazer? Em nome de Jesus, vai embora. Eu já estou perdoado por Jesus. Eu creio que o meu pecado Deus já perdoou porque eu pedi perdão. E creia. Mas ele vai acusando. Não, mas não. Vai embora. Você tem força para isso. Tem muitas pessoas, muitos penitentes que vivem um inferno com isso. O tempo todo acusando, não tem mais perdão, para você não ter mais jeito. Você tem ou não tem essa? Por isso, não escutem o diabo, não escutem ele, escutem Jesus, o Espírito Santo, que ele diz assim: se você pedir perdão, Deus perdoa. Quantas vezes ele mandou você perdoar por dia? 490 vezes. Dá para perdoar 490 vezes por dia? Quantas vezes Deus então perdoa por dia? Mas está enchendo a paciência de Deus. 490 vezes a paciência humana enche, mas a paciência de Deus não. Mas isso é tentar o Senhor. Deus sabe muito bem quem você é e por que Ele colocou o pecado ali, não para destruir você, mas para você se colocar no seu verdadeiro espaço. Eu não sou como os outros. Isso é a nossa maneira de dizer o dia inteiro a nós mesmos e nos convencemos. E nós olhamos a televisão e nós vemos o desfile de tantos bandidos ali que nós trazemos, nós mesmos colocamos eles no lugar mais importante da casa, né? Na sala de visita, na sala de entrada, na sala de estar, os bandidos entram ali o dia inteiro, né? Fica aí desfilando. E nós só lá podemos ser juízes, né? Juízes e dizer, vai para o inferno, esse tem que morrer, esse vai para o mofano. Aí você é um juiz. Você não está vendo que você, diante da Bíblia, você tem que fazer uma outra maneira. Você, unido a Jesus, você diz, Jesus, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Silencioso. É uma pastoral silenciosa. Não precisa gritar para todo mundo saber que você está perdoando. Você agora tem consciência de que o pecado seu, que está no mundo, está na Bíblia, também está em você. E você não caiu, não porque você é melhor que os outros, mas porque Deus não ainda testou você nesta área. No dia em que Deus testar você em qualquer área, você cai que nem patinho na água. Não tem pecado no mundo que você não caia, se Deus não preservá-lo. Preservar do pecado. Então, não é porque você é bom que você não é ladrão. É porque Deus é bom
e Ele não deixou que você caísse nesta área. Ele ainda preservou você. Mas se você de cara e com todo o seu orgulho insistir em se mostrar aos outros, eu não sou ladrão como os outros, de repente um dia Deus vai ter que dizer: eu vou ter que provar você, para você diminuir a sua crista. O Cristo veio para diminuir a nossa crista, nosso orgulho, de achar que nós somos os únicos bons nesse mundo, o resto tudo é massa damnata. Não, isso não é bíblico, isso é a ideia deste mundo. A ideia de Jesus é: vós todos sois irmãos. Domingo passado ele disse assim: aqueles de Jerusalém cuja torre caiu, uma torre sobre 18 lá, eles eram mais pecadores do que os outros de Jerusalém que não sofreram? Eles eram mais pecadores? Eles eram a mesma coisa. E se vocês não se converterem, não mudarem de seu pensamento, vocês vão morrer do mesmo jeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quer nossa ajuda agora para continuarmos a fazer, primeiramente em nós, e na medida que perdoamos os outros, nós seremos perdoados. Então a semente de pecado já pode ser perdoado. Então eu não preciso ser testado numa área, aí eu posso ser perdoado já antes de cair na tentação, porque eu assumo na humildade, assumo que eu pertenço agora à esfera da redenção de Jesus, e é por graça que fostes salvos, não é mérito, não é porque eu sou bom que Deus está me olhando para mim, que eu sou o justo, o bom. Deus olhando, Ele sempre vê defeito até nos seus anjos, diz a Bíblia. Não tem nenhum anjo que escapa diante de Deus se Deus julgar, mas Ele já tem outra consciência, né? Agora nós, seres humanos, nós não podemos levantar nossa crista. O Cristo veio para baixar nossa crista. Dá para decorar isso fácil, né? Cristo veio para baixar nossa crista. Então falsos cristos vão se levantar. Falsos cristos, isto é que ensinam outra coisa. Então, grande alegria vos anuncia: vocês podem ser perdoados de todos os pecados, e também dos ocultos. E ao Padre vocês vão confessar o quê? Os pecados que vocês lembram, aqueles que mais recorrentes da sua vida, mas você nunca vai conseguir confessar todos os pecados ocultos da sua vida. Esse é um trabalho que você tem que fazer no quarto. Entra no teu quarto e Deus que vê em segredo. E eu vou mostrar para vocês como a gente poderia proceder para fazer esse trabalho de dar o perdão aos outros e ser perdoado também. É uma pastoral silenciosa, reparadora. Aí vocês se tornam pessoas reparadoras, e é isso que Jesus quer. Pessoas que com Ele continuem a obra da redenção nesse mundo. Colossenses diz assim, Paulo fala: eu no meu corpo, 1:24, eu no meu corpo, eu completo a obra redentora de Cristo pelo meu sofrimento. Então o sofrimento, a doença, todas essas coisas ajudam todos eles para fazer esse trabalho da reparação. Então
aquela doença, aquelas coisas que vêm para a minha vida. Algumas dessas são tribulações que você deve ter fé e vencer pela sua fé. Tem muita doença que você simplesmente precisa ter fé e tal. Tem outras doenças que você tem que carregar. Isso é Deus que decide, não é você que decide. Se você, por exemplo, a velhice é uma doença? É uma doença só. A velhice é a idade do condor, né? Todo dia tem uma dor diferente, né? Então isso faz parte da velhice. Alguma coisa a gente pode melhorar como? A vontade do Pai. Eu pedi, e se Deus não quer, eu uno meu sofrimento ao de Jesus. Se você tem esta sabedoria, 80% da sua doença já aliviou, já consegue carregar. E todo dia tem que renovar, porque a gente desanima fácil, né? Então isso é um trabalho contínuo. Mas vamos fazer agora uma outra maneira. Você agora, quem já leu a Bíblia toda? Já leu a Bíblia toda uma vez? Quem não leu ainda, agora comece a ler a Bíblia e comece a fazer esse trabalho. Claro que você não vai descobrir o pecado em todo lugar, mas quando você tiver o tempo, faça exercício, pega os Salmos. Por exemplo, os Salmos nós temos muito justo gritando assim: ó Deus, cães ferozes me perseguem o dia inteiro, eles falam mal de mim, eles só querem ver a minha morte, eles querem me ver morto, eles na minha doença eles vêm e falam mal de mim. Então, você pode ler o Salmo, leitura orante, e dizer assim: é verdade, Deus, eles falam mal de mim. Isso é leitura perigosa. Faça uma outra leitura. Ó Deus, esse é o meu pensamento. Eu também, quando sou entregue ao velho homem, eu penso assim, que os outros estão me perseguindo, que eu sou injustiçado o tempo todo, eu sou o coitadinho do Abel que está sofrendo o tempo todo. E você então tem que assumir a parte do ímpio. A Bíblia chama ímpio aquele um. O ímpio não vai permanecer diante de Deus. O ímpio tem que ter uma vida curta. E esse ímpio quem é? Eu. Ó Deus, esse ímpio sou eu. Eu penso isso. Se eu for abandonar a minha maneira humana de pensar, sou eu. Então eu não me acho o justo perseguido, mas eu vejo que tem muita gente perseguida e eu também persigo. Eu faço parte dos perseguidores, dos que falam mal, sou eu também. Então assume. Como é que a gente pode fazer melhor? Imagine Jesus, um bom pastor. Essa imagem é muito bom para a gente fazer essa leitura. Jesus, o bom pastor, ele com uma ovelhinha nas costas. Qual é a ovelhinha que está nas costas? É você, a ovelha perdida. Porque Jesus deixa as 99 ovelhas que não estão perdidas, que se acham justas, boas, não precisam de conversão. Ele deixa elas lá no curral, não no curral não, lá na montanha, lá no deserto. Mas ele pega aquela uma ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que se perdeu com esses pensamentos agora. Vocês agora são ovelhas perdidas, porque vocês estão confusos agora. O padre ensinou coisas estranhas aqui hoje, não é? Mas o perder para Jesus não significa que você tem que agora entrar na gandaia. Não é isso.
Perder significa você perdeu todas as referências que você tinha. Perdeu toda a sua certeza, a sua convicção de que você é o bonzinho. E você agora diz, eu agora estou perdido. Agora, se for isso verdade tudo, eu de fato pequei contra o céu e contra ti, meu Pai. Eu sou um pecador. Aí Jesus toma você nos seus ombros e diz, agora vamos fazer a obra que eu já fiz e que eu vou acompanhar você. E você então faz uma leitura da Bíblia reparadora. Isso é, você encontra pecados ali, você diz, perdoa eles, porque eles representam o homem de hoje que eu não estou conseguindo perdoar, porque eu só consigo perdoar gente que não está mais aqui, mas gente que está na minha frente eu não consigo perdoar. Por isso Deus nos dá uma chance de perdoar os que estão longe ou que estão aqui, parece não fazendo parte da minha vida, para você aprender a perdoar também aqueles que agora estão próximos de você, da sua família, seus vizinhos, sua televisão. E você pode fazer esse trabalho. Em vez de você ser um juiz e criticar a vizinhança por todas as coisas, e ainda pior, hoje nós temos um instrumento muito perigoso que é o celular. Você pega o pecado do vizinho, da vizinha, e manda para 150 seus seguidores. Quem é que tem mais pecado? O vizinho ou você? Nós temos um instrumento muito perigoso. É bom, mas também é perigoso. Derrubar uma pessoa de uma hora para outra. Ou como o Frei Gilson, vocês viram? Pode derrubar uma pessoa de uma hora para outra. Às vezes, mesmo se tivesse razão que o outro está em pecado, isso me permite, me dá o aval de eu poder espalhar este pecado para 150. Eu cometi 150 pecados enquanto ele cometeu um. Não multiplicar o pecado, tirar o pecado do mundo, não colocar mais pecado. E outras pessoas também podem fazer aqui um processo diferente. Ver pecado em tudo nos outros. Então, aumentar o pecado. E Jesus não veio para apontar e colocar mais pecado, não. Ele mostrou os pecados que nós somos capazes de fazer. O velho Adão é capaz sim de todo o pecado, mas ele já deu a vida por isso, ele já nos perdoou, ele é o bom pastor e ele agora quer tirar o pecado do mundo, do seu pecado. Como é que você tira o seu pecado? Tirando o pecado do outro. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E Jesus acrescenta depois do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, depois do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: se vocês não perdoarem as quedas dos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas quedas. Podemos perdoar pecados? Devemos perdoar pecados? Não tenha medo, porque com Jesus, em Jesus, agora sem Jesus não. Sem Jesus não tem poder nenhum de perdoar pecado. O Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Jesus disse: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, vai, levanta-te e anda? O que é mais fácil? Teus pecados estão perdoados, ou dizer ao doente, vá, levanta-te e anda? O que é mais fácil? Teus pecados são perdoados, e nós não fazemos isso.
E queremos, todo mundo queremos fazer com que o doente se levante. Isso nas igrejas acontece o tempo todo. Querem fazer questão de levantar doentes, mas perdoar pecado, não. Nunca vi alguém dizendo num culto: os teus pecados estão perdoados. Nunca vi. Mas assim, tira essa muleta e vai e anda. Tira essa cadeira de roda, vai. O que é mais fácil, o próprio Jesus diz assim: e para vocês saberem que eu tenho o poder de perdoar pecados, ele disse: vai, pega a tua maca e vai e anda. Ele tem poder, sim. E quem está com Jesus tem poder. Só com Ele. E é um trabalho bonito, é silencioso, tem ocupação, sim, tem muita ocupação a fazer. Um trabalho, eu digo, a gente deve começar pela Bíblia, mas não necessariamente a gente vai conseguir passar toda a Bíblia, né? Mas quando a gente pega a Bíblia, lê a Bíblia, lê com essa intenção: eu quero me conhecer, sair perdoado. Por isso, se eu leio certo a Bíblia como uma parábola, tu és esse homem, tu és esta mulher, então eu vou ler certamente a Bíblia, e o que Deus revelou para mim, eu agora assumo e tomo o remédio da humildade. Para isso serve o pecado. O pecado no mundo, para Deus, o pecado não é difícil. Para Deus, o pecado, perdoar o pecado não é difícil. Para Deus, o mais difícil, sabe o que é? Convencer o justo de que ele é pecador. Porque aí ele não consegue perdoar. Não tem pecado, não assume. Jesus deixa as 99 ovelhas de lado. Enquanto elas não se perderem, ele não vai atrás. Isso é, não encontra satisfação, alegria. Ele encontra alegria por um pecador que se converta, por uma pessoa que se perde, isto é, perde todas as referências que ele tinha do velho Adão e começa agora a entrar nesse novo modo de pensar, como Jesus pensou, viver como ele. E ali acontece a redenção e a reparação neste mundo. O nosso tempo está esgotando, não teve nem tempo de fazer perguntas, mas também são 2 horas, e isso ali é um assunto que demanda um pouco mais de tempo, né? Eu acho que vocês tiveram muita paciência em escutar, tiveram também entendimento. Eu creio que houve entendimento. Eu consegui fazer compreensível uma matéria difícil, que é a redenção, que na teologia é uma das matérias mais difíceis de entender, na teologia. E vocês, eu creio que entenderam, e consequências pastorais agora cada um faz esse caminho. Pode fazer grupo também de 2, 3, 4, pode fazer, mas pegam a imagem de Jesus no sentido, na mente, né? Jesus, a ovelha perdida. Eu não vou agora lá como um justo, e vou lá no Antigo Testamento como um justo, e eu vou agora dar o perdão para eles, eu, um justo, querendo perdoar. Não, você diz: não, esse personagem sou eu quero ser perdoado, e já sei que tu assumiste este pecado, e eu agora também assumo como meu pecado. Você não tinha pecado, mas eu tenho pecado, e eu tenho pecados ocultos. Eu quero ser perdoado também. Perdoa ele, este e aquele que ele representa, todos os do mundo. Por isso, aos poucos também tem que acontecer na vida, não ficar só na Bíblia, né? Mas fazer pastoral. Essa é uma pastoral silenciosa, reparadora. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Agradecemos então, Padre, essa colocação, essa reflexão, né, sobre esse enfoque, né, da Palavra de Deus, fazer essa leitura reparadora e pedir, né, que a gente que deseja a misericórdia de Deus para nós, o quesito é a gente se reconhecer necessitado da graça dele, se reconhecer preciso da graça de Deus, para a gente ser forte também. E na mesma medida que nós queremos a misericórdia de Deus, aprendemos a ser misericordiosos também, né? Então que Deus nosso Senhor possa sempre nos fortalecer nessa caminhada, nessa luta, e com certeza nós vamos chamar mais vezes também o Padre para estar conosco aí em outros momentos também, para continuarmos esses momentos de formação, de reflexão, de aprofundamento aí da Palavra de Deus. A gente tem que conhecer a Palavra para poder falar dela também, né? Porque se a gente não conhece, a gente não consegue falar, a gente não consegue nem viver também na nossa vida. Então, o Espírito Santo sempre nos ilumine nessa busca. No próximo mês, é dia 24, eu acho, a quinta-feira, e quem estará conosco então é o Padre Marcial Massaneiro. Ele vai trabalhar conosco também o tema da Bíblia, e ele vai usar como a fonte da teologia e da fé. Então é esse enfoque aí também que o Padre Marcial vai estar trabalhando conosco no próximo mês, já dia 24 de abril. Já deixa agendado aí, não marquem mais nada e já podemos nos preparar então para esse segundo momento. Padre, mais uma vez, muito obrigado, né? Deus abençoe e ilumine sempre o Senhor também. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma Ave Maria, rezar para o Padre, pedindo que a Mãe Santíssima sempre o fortaleça, o leve a Cristo Jesus, né, que é a causa e a razão da nossa vida e da nossa caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Senhor esteja convosco, e abençoe-vos o Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ir em paz porque o Senhor nos acompanha. Graça